Olá, gente! Como vocês estão? Vamos dar continuidade com as nossas aulas. Ninguém me falou nada, então não sei se vocês estão tendo dúvidas ou não. Eu sei que é uma matéria mais complicada que eu estou passando para vocês, de sistema nervoso. Eu sei que é bem chatinho, mas é algo que eu acho interessante de vocês saberem, porque vão ter doenças que estão relacionadas com tudo isso, dessa parte da anatomia que eu estou passando para vocês. E que também é uma coisa assim, extremamente, eu acho muito interessante essa matéria, porque, igual eu falei, sistema neurológico é um sistema que comanda todo o nosso corpo, né? Se a gente não tem o nosso sistema nervoso, o sistema neurológico, não tem como, né? Não é possível a gente viver. Igual eu falei com você, o sistema neurológico controla todo o nosso corpo, tudo, pensamento, movimento, sensibilidade, tudo. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula passada, eu falei para vocês, terminei de falar, nós falamos sobre os neurônios, a anatomia dos neurônios, como que as partes dos neurônios, né? Falamos das células da glia, que são as células que estão ali para sustentar, né, nutrir, ajudar os neurônios ali e o sistema nervoso central. E falamos sobre o potencial de ação, ou seja, que é os impulsos nervosos, é a eletricidade sendo conduzida, formada e conduzida ali nos neurônios, né? E aí hoje nós vamos... eu vou terminar de falar sobre essa questão desse potencial de ação, da condução e como que ocorre quando ele chega lá no finalzinho, né, do neurônio, e vamos entrar nos órgãos depois, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, que assim, vocês me conhecem, eu fico com medo de vocês ficarem meio perdidos, então vou tentar explicar nesse desenho maravilhoso que eu acabei de fazer, que eu tentei, mas foi, tá, gente? Eu espero que vocês vão entender. Bom, isso aqui, né, é para ser um desenho de um neurônio. A gente tem um neurônio e aqui nós temos e aqui nós temos outro neurônio, né? Só para vocês verem a maravilha que foi, mas a intenção foi mostrar para vocês que é um neurônio. Então, aqui nós temos um neurônio, outro neurônio, nós temos o corpo celular do neurônio, onde é formado a eletricidade, onde também estão ali as organelas, né, o núcleo, as organelas necessárias para a vida de uma célula, né? Nós temos aqui os dendritos, né, igual estou mostrando aqui, e o axônio com aqui a bainha de mielina em vermelhinho, né? E aqui o final é o terminal sináptico, tá? Que eu tinha falado para vocês anteriormente. Só para a gente relembrar bem rapidinho, né? Os dendritos, lembrem-se disso. Os dendritos é a porta inicial para se ter a formação da eletricidade, ou seja, ela é a porta inicial, os dendritos são as portas iniciais para ligação de um neurônio com o outro e para poder mandar a informação de um neurônio para outro neurônio, tá? Então, sempre vai vir algo, né? Algum estímulo aqui que vai mandar, né? Vai receber essa informação, o neurônio vai mandar a informação para esse neurônio que vai receber pelos dendritos, né? Os dendritos aqui vai mandar a informação aqui para o corpo celular vai formar a eletricidade, que vai mandar esse impulso nervoso, essa eletricidade, né? Esse potencial de ação aqui para o axônio. O axônio ele vai conduzir esse potencial de ação, esses impulsos nervosos, esses impulsos elétricos, que vai chegar aqui no final do terminal sináptico, e aí vai ter um outro neurônio aqui que vai receber esse impulso elétrico, né? Esse impulso nervoso, né? Que vai ligar aqui no terminal sináptico com outro dendrito de um outro neurônio, que vai mandar esse impulso elétrico para esse outro neurônio, que vai mandar aqui a informação para determinado local. Eu falei para vocês que nosso corpo, nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões, tá?
E aí eu pergunto para vocês, eu vou contrair o meu músculo, tá? Precisa ter tanta conexão de vários neurônios? Não. Para mim contrair o meu músculo aqui, gente, eu preciso de 2 neurônios. Então, vocês imaginem só, nós temos 100 bilhões de neurônios. Desses 100 bilhões, tipo assim, 2 deles conseguem fazer a contração desse meu músculo aqui, tá? Como que funciona isso? Eu tenho um neurônio, sempre vai ter, igual eu falei com vocês, sistema nervoso central é o sistema nervoso que está coordenando tudo aquilo ali. É o que vai receber e vai mandar as informações. Ele que vai lá avisar se é para você contrair, se é para você relaxar o músculo, se é para você qualquer coisa do seu corpo, daquelas funções que eu falei com vocês do sistema nervoso central. O sistema nervoso, o sistema nervoso central, ele que vai comandar todas essas funções, né? De enxergar, de sentir quente, sentir frio, tira o dedo que você está sentindo dor, enfim. Então, assim, tem um neurônio que está aqui no meu cérebro, né? Ou melhor, na minha região encefálica, que eu falei com você, sistema nervoso central, nós temos o encéfalo, né? Lá no encéfalo, que no meu crânio, que dentro do meu crânio tem o meu cérebro, meu cerebelo, os órgãos que eu vou explicar para vocês. Então, tem o meu encéfalo e a minha medula espinhal. Esse é o meu sistema nervoso central. Então, tem um neurônio, vamos imaginar, lá no meu cérebro. Esse neurônio vai mandar a informação, né? Vai produzir aqui a energia, que é a eletricidade, que vai mandar um impulso elétrico pelo axônio dele, o axônio, eu falei que vocês podem medir até 1 metro de comprimento, vai chegar lá na minha medula espinhal, que vai encontrar lá na minha medula espinhal tem um corpo celular de um outro neurônio, e aí desse corpo celular desse outro neurônio vai sair o seu axônio, pelos nervos, que eu mostrei para vocês na outra aula. E aí, o axônio vai vir, né, até aqui, e o terminal sináptico, que é essa parte final aqui, vai chegar aqui no meu músculo e eu vou contrair, tá? Eu acho que, não sei, espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer isso para vocês. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui legal que fica mais fácil de vocês visualizarem isso, tá? Aí, deixa eu colocar. Só um minuto. Oxi. Aí aqui, gente, então, na aula passada, nós falamos aí de como que esse impulso elétrico ele é conduzido, né, pelos axônios, que é tudo por questão de troca de cargas, né? Que nós falamos do sódio, que o sódio ele tem carga positiva. Isso aí na questão na tabela periódica, né? Quando você vai ver lá, o sódio, né? Que nós temos, que é o sal que nós temos no sangue, né? Ele tem carga positiva. E o neurônio lá dentro dele é carga negativa. Então, aí, para conduzir esse impulso nervoso, né? Abre os canais de sódio, entra sódio, fica positivo lá dentro. Então, despolariza, tem uma troca de polos, de cargas, né? Então, vai despolarizando, tendo essa troca de cargas aqui e vai sendo conduzido à medida que atrás, né? Logo atrás, vai repolarizando, né? As cargas vão voltando ao normal, né? Vai saindo ali o potássio para estabilizar e ficar negativo de novo aqui dentro. Eu mostrei para vocês o videozinho, né? Explicando isso. Falamos dos tipos de condução, que nós temos aí a condução contínua e a condução saltatória, né? Condução contínua, aquela condução, né? Naqueles axônios que não, naqueles neurônios que não tem a bainha de mielina. Então, é uma condução daquele impulso nervoso, né? Ele vai andando aqui no decorrer de todo o axônio, né? Então, ele é mais lento. A condução saltatória é para aqueles neurônios que têm a bainha de mielina. E aí, aqui, ó, o impulso nervoso, né? Ele vai sendo saltando, né? Ele vai pulando a bainha de mielina aqui, ó, e vai vindo para esses espaçozinhos que não tem a bainha,
que a gente chama de nódulos de Ranvier, que é aquele espaço que está o axônio à mostra, que não está coberto de bainha de mielina. Então, fica sendo aquela condução saltatória. Então, ela é bem mais rápida para esses tipos de neurônios, tá? E aí, agora, né, nós falamos ali dessa condução, né? Aqui nós temos, olha, um neurônio, né, mandando aqui, que está falando assim, potencial de ação, mandando o seu potencial de ação, o seu impulso elétrico, né, para o outro neurônio, ou seja, mandando a informação para outro neurônio. Da mesma forma, aqui nós temos um neurônio e aqui nós temos outro neurônio. Então, um neurônio está mandando aí a informação para outro neurônio, tá? E aí aqui, olha, nós vamos falar agora sobre esse finalzinho, depois que aquele impulso elétrico percorre todo o axônio, quando ele chega no terminal sináptico, né, bem no finalzinho aqui, como que acontece se mandar essa informação daqui para esse outro neurônio? Que aí é o que a gente chama de transmissão sináptica, mas primordialmente, né, falando que, eu imagino que vocês já devam ter visto isso em escola, que quando tem um neurônio liga-se com outro neurônio, igual tá aqui na imagem, deixa eu ver aqui. Quando um neurônio ele vai se ligar com outro neurônio, aqui ó, estão vendo? Olha, aqui o terminal sináptico está ligando com um dendrito de outro neurônio. Esse contato entre dois neurônios, né, são denominados de sinapse. Tá? Então, o contato de um neurônio com outro neurônio é chamado de sinapse. Aqui, ó, é o zoom desse pedaço aqui, ó, tá? Acompanha setinha aqui comigo. Essa imagem aqui embaixo é um zoom aqui, uma imagem ampliada desse pedaço. Então, aqui, ó, é o pedaço do neurônio, desse neurônio aqui, se ligando com esse outro neurônio aqui. Então, esse neurônio com esse outro neurônio. Essa ligação, mandando essa informação desse neurônio para esse neurônio, da mesma forma, mandando a informação desse neurônio para esse neurônio, é chamado de sinapse, o contato desses dois neurônios, tá? Outra coisa que eu falei para vocês é que, né, os neurônios, eles nunca vão se ligar, né? Eles nunca vão, assim, eu falei se ligar aqui, mas eles nunca encostam um no outro, nunca. Por quê? Eu falei com vocês, né? Se vocês pegaram um fio elétrico e esse fio elétrico ele não tiver revestido, né? E você ligar com outro fio elétrico, vai dar aquele curtinho, vai dar aquele choquinho. E aí, o que acontece? O neurônio é a mesma coisa. Se você liga um neurônio, conecta um neurônio com outro neurônio, vai dar um curto. Então, tem aqui esse espaço, né, para não ligar, que eles não se ligam assim, de encostar um no outro, né? Tem um espaçozinho aqui entre os dois, que a gente chama de fenda sináptica, tá? Que é um espaço entre um neurônio com o outro neurônio, tá? E aí a conexão desse um neurônio com outro neurônio é feito pelos neurotransmissores, que eu já falei para vocês bem rapidamente, que são, por exemplo, neurotransmissores são substâncias, né, que fazem essa comunicação de um neurônio com o outro. Então, por exemplo, tem neurônios que têm a serotonina, tem neurônios que têm a dopamina, tem neurônios que têm a endorfina, entenderam? Então, tipo, isso tudo, toda endorfina, dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina, isso tudo são neurotransmissores que vêm aí dos neurônios, tá? E aí, então, tem esses neurotransmissores que ficam aqui, né? E que fazem aí essa conexão de um neurônio com o outro neurônio, tá? Aqui eu coloquei para vocês que como nós temos esse neurônio que vai ligar com esse outro neurônio, a gente fala que esse é o neurônio pré-sináptico. E esse próximo neurônio que está recebendo a informação é o neurônio pós-sináptico. Coisa bem simples de vocês saberem, tá? Então, aqui, ó, gente, nós falamos aqui da sinapse, que é a comunicação de um neurônio com outro neurônio, tá? Só uma curiosidade, bem, assim, que eu gosto de perguntar, eu queria ver o que vocês iriam me responder em sala de aula, mas pensem só, nós temos 100 bilhões de neurônios,
tá? Mas, de acordo com estudos, aparenta-se que os homens têm 5 bilhões a mais que as mulheres de neurônios, tá? Aí a pergunta é, isso quer dizer que os homens são mais inteligentes que as mulheres? Não, tá? Não tem nada a ver a quantidade de neurônios que um tem para que o outro tem. O que conta mesmo, gente, são as sinapses. São as comunicações de um neurônio com outro neurônio. A transmissão elétrica de um neurônio com outro neurônio. A informação, a troca de informação de um neurônio com outro neurônio. Então, assim, se o homem tem 5 bilhões a mais de neurônios que as mulheres, mas esses 5 bilhões não fazem as sinapses, não fazem comunicações, estão lá desligados, digamos assim, porque nós temos neurônios que estão desativados, é normal, mas vamos supor que nesses 5 bilhões dos homens estejam desligados, digamos assim, não tem porquê o homem ser mais inteligente que a mulher só porque ele tem mais neurônios. Se ele não tem mais comunicações, mais sinapses que as mulheres, né? Mais assim, comunicação de um neurônio, mais impulsos elétricos aí, passagem de informações, não quer dizer que ele é mais inteligente por ter mais neurônios, tá? O que é importante é a comunicação, são as sinapses que acontecem aí nas pessoas, tá? Que vai detectar quem que é mais inteligente que a outra, tá? Então, aqui nós falamos da sinapse, né? Que tem aqui essa comunicação aqui de um neurônio com o outro. Aí nós temos 2 tipos de sinapse, tá? Deixa eu pôr aqui. Vou pôr eu aqui. Nós temos 2 tipos de sinapse, 2 tipos de comunicações de um neurônio com o outro. Como eu falei com vocês, um neurônio não pode ligar, encostar em outro neurônio, senão vai dar um curto elétrico ali, né? Nós temos a sinapse elétrica, que é a mais comum de se ver nos neurônios. Perdão, gente, a elétrica não, a química, que é a mais comum, é a química, tá, gente? Que é onde tem os neurotransmissores, tá? Por isso que a gente fala química, por questão mesmo da presença de neurotransmissores que ficam ali no neurônio pré-sináptico, né? E fica ali rodeando a fenda sináptica, esse espaçozinho entre um neurônio com outro neurônio. Só relembrando, tá? Isso aqui é o terminal sináptico de um neurônio, né? Lá o finalzinho do terminal sináptico. Isso aqui é o dendrito do outro neurônio que vai receber informação, tá? Então, aqui, ó, a sinapse química, ela é feita por neurotransmissores. O estímulo elétrico é transmitido de um neurônio para o outro neurônio, ou seja, do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, através das substâncias chamadas de neurotransmissores, tá? O próprio nome fala, neuro, da questão neurológica, né? Neural lá. Transmissor que vai transmitir. Então, neurotransmissores são produtos, substâncias do sistema nervoso que vão transmitir aí, né, um impulso, a informação de um neurônio para o outro neurônio, tá? E a sinapse elétrica, que é a menos comum, né? Mas ela não tem neurotransmissores, ela tem aqui esses canais que ligam um neurônio com outro neurônio, tá vendo? Mas nunca o neurônio vai se encostar com o outro neurônio, sempre aí vai ter esses canais aqui para conectar, para comunicar um neurônio com outro neurônio, tá? Aqui não tem neurotransmissor, tá? Passa aqui só o impulso nervoso que vai para o outro, para o neurônio pós-sináptico, tá? Então tá bom. Agora aqui, ó, como que acontece essa sinapse, né? Ou seja, vamos relembrar aqui, ó, como que acontece essa sinapse, né? Nós falamos na aula passada sobre o potencial de ação, que é o impulso elétrico, o impulso nervoso, né?
Então, aqui, olha, o neurônio formou aqui um impulso elétrico. Esse impulso elétrico, esse potencial de ação cai aqui no axônio e ele vai andando, né? O axônio vai conduzindo, né? Por aquelas trocas de cargas que eu falei com vocês, de sódio, potássio, né? Vai andando aqui, igual eu mostrei em vídeo para vocês. E aí vai chegar aqui no final. Como que é essa sinapse, né? Como que a sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro, né? Que está conduzindo aí esses impulsos elétricos. Então, como que esse impulso elétrico chega aqui e ele é passado para o próximo neurônio, tá? Que é o que a gente vai falar aqui agora. Tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, que é de uma forma mais clara de vocês entenderem, né? Quando o impulso elétrico, isso aqui, ó, é o terminal sináptico de um neurônio, tá? Então, chegou lá no final do terminal sináptico do neurônio, aquele impulso elétrico. Então, a eletricidade chegou aqui no final. O que acontece? Aqui no final desse neurônio, né, no terminal sináptico, tem uns canais que a gente fala de cálcio. E vai fazer com que entre cálcio aqui dentro. Esse cálcio vai entrar aqui dentro do terminal sináptico. E essas bolotinhas aqui vermelhas são neurotransmissores que ficam ali mesmo, tá? No final desse neurônio, no terminal sináptico, tá? E aí o cálcio, ele entra, porque tá com energia aqui dentro, o cálcio entra, tá? E aí acaba que esse cálcio que entra aqui faz com que ocorra aí a liberação desses neurotransmissores para fora do terminal sináptico. Então, os neurotransmissores que estavam nesse terminal sináptico, eles sofrem exocitose, eles são eliminados para fora do terminal sináptico, caindo aqui na fenda sináptica daquele neurônio, tá? Daquele neurônio com outro neurônio. E aí, esses neurotransmissores, eles vão vir aqui nesses receptores que vão receber esses neurotransmissores do próximo neurônio que vai receber a informação, a eletricidade. Então, aqui, olha, esses neurotransmissores chegam aqui, ligam aqui, ativando, né? Mandando ali esse impulso elétrico para o próximo neurônio, né? Que aí vai ter a despolarização, as trocas de cargas, que eu falei com vocês, todo aquele potencial de ação para o próximo neurônio, tá? Vou mostrar o vídeo para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, que eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Antes de tudo, só para a gente relembrar os neurotransmissores importantes que nós temos vários, mas aqui nós temos a acetilcolina, que eu acho que muitos conhecem, né? Está relacionada ali com efeitos parasimpáticos, que eu vou explicar isso para vocês depois. Serotonina, que ajuda a controlar o humor e o sono, ou seja, nós temos neurônios que têm a serotonina, ou seja, são neurônios que estão relacionados com o controle de humor e do sono, tá? A dopamina está muito relacionada aí com o comportamento e os movimentos finos. Então, por exemplo, que eu não sei se eu expliquei para vocês sobre doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson são aqueles pacientes que têm uma baixa taxa de dopamina, tá? Então, os neurônios ali que estão relacionados com a dopamina, eles não estão liberando dopamina, né? Tem pouca dopamina. Então, acaba que a pessoa ela perde os movimentos finos e fica naquela tremedeira, né? Só para vocês verem que a doença de Parkinson está relacionada com o sistema neurológico. Norepinefrina, que afeta o humor, atividade geral. Ácido gama, que é o GABA, que eu acho que vocês vão conhecer mais. A endorfina também, que vocês conhecem, tem essa sensação de prazer, então, que está muito relacionada com, por exemplo, a pessoa corre, depois que ela faz atividade física, ela começa a liberar muito endorfina, que é aquela sensação de prazer. Então, assim, os neurônios estão ali, né, que estão relacionados com, que tem a endorfina, estão relacionados com a produção de endorfina, né, essa questão da endorfina, na hora que é ativado, né, tá tendo muita conexão de um neurônio ao outro, mandando endorfina, que aí a pessoa sente aquela sensação de prazer, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês
novamente sobre a transmissão elétrica que eu falei com vocês. Sobre a parte final, né? Como que manda, né, essa informação de um neurônio para outra, sinapse. Ó. Não sei se... Ó. Um neurônio mandando impulso elétrico para outro, mandando informação para outro, né? Isso aqui é o potencial de ação, né? Esse impulso elétrico, o impulso nervoso, que nós falamos. Tem ali, ó, troca de cargas, né? Ó, entra sódio, sai o potássio. Entra sódio, sai potássio, para repolarizar. E aí, aqui, ó, isso aqui é o final. Aqui, esse neurônio aqui, né? Recebeu informação, percebem para vocês verem. Opa. Ó. Então, esse neurônio recebeu a informação, chegou o potencial de ação, o impulso elétrico chega aqui no final, no terminal sináptico desse neurônio aqui, para vocês verem. E aí, aqui, ó. Então, chegou, ó, impulso elétrico, chegou. Aí aqui estão os neurotransmissores chegando aqui, ó. E aí aqui, ó, aqui tá com eletricidade, ó, o impulso elétrico tá aqui, ó, mandou tudo pro próximo neurônio. Perceberam isso? Ó, chegou aqui, impulso elétrico, mandou pro próximo neurônio, tá? E aí o que tá acontecendo aqui, ó? Aqui essas bolinhas aqui de vermelho são os neurotransmissores, né? Esses neurotransmissores caem aqui na fenda sináptica, que vão se ligar aqui nos receptores, que, ó, se ligam aqui, por exemplo, o neurônio da endorfina, que dá aquela sensação de prazer. O neurotransmissor, né? Saiu aqui e veio aqui para esse receptor do dendrito do próximo neurônio. Se ligou aqui, tá vendo? Bolinha vermelha. Aí o canal vai abrir de maneira que vai entrar sódio, tá? Sódio entra, só para vocês saberem, o sódio entra, fazendo com que tenha ali a despolarização, forma os impulsos elétricos e aí vai conduzir novamente esse impulso elétrico para o próximo neurônio, passando pelo axônio e tudo mais, tá? Vamos voltar lá. Aí, gente, então finalizando essa parte de como é feita essa condução elétrica, esse impulso nervoso, igual eu expliquei para vocês, 2 neurônios é suficiente para me fazer a contração desse músculo aqui, tá? Daquela região específica, tá? Lembrem-se disso. E aí, chegando aqui, então, no final, falando dos nervos, né? Os nervos, como nós já falamos anteriormente, são estruturas que contêm milhares de axônios em seu interior e fazem parte do sistema nervoso periférico, né? Aqui nós temos aqui o sistema nervoso central, a medula espinhal e a região encefálica, onde tem o cérebro, o cerebelo e tudo mais. E o sistema nervoso periférico é onde estão saindo os nervos. E lembrem do que eu falei com vocês do computador que tem aquele CPU que você liga, né? A fiação do mouse, a fiação do teclado, a fiação do monitor, tá? Isso ali, o CPU é o sistema nervoso central e a fiação é o sistema nervoso periférico, que é a mesma coisa que os nervos, que vai mandar informação para os meus órgãos, para minha pele, para me ter a sensibilidade e tudo mais, tá? E aí aqui, ó, gente, só para vocês verem, aqui tem um nervo, né? O nervo, ele é branquinho, tá? Nós temos aqui um nervo. Esse nervo aqui, ó, nós temos aqui as fibras nervosas,
que as fibras nervosas nada mais é que esse tanto de axônio aqui, ou seja, o nervo ele é formado por milhares de axônios de vários neurônios, né? E o corpo celular desses neurônios, desses axônios aqui, vão estar presentes lá na medula espinhal ou também, dependendo da localização, aqui na região encefálica, tá? Então, vamos agora nos órgãos, tá? Vamos nos órgãos. Primeiro, nós vamos falar do sistema nervoso central, tá? Onde nós temos o encéfalo e a medula espinhal. Nós falamos aí, então, o sistema nervoso central, ele é composto aqui só para a gente ver a coluna, né? O sistema nervoso central, aqui está a região encefálica, aqui está o cérebro, aqui está o cerebelo, aqui tem algumas regiões, né? Mesencéfalo, não dá para o bulbo. Enfim, nós temos aqui a região do encéfalo e a medula espinhal. Isso aqui é a medula espinhal, tá? Então, esse aqui é o sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico são os nervos aqui, ó, que estão saindo aqui da medula espinhal, tá vendo? De amarelinho, tá? Tem alguns que saem também aqui da região do encéfalo também, tá? Então, aqui, esses aqui são nervos que estão saindo da medula espinhal, tá? Que estão relacionados com o sistema nervoso periférico. Então, aqui, ó, o sistema nervoso central, ele é formado por encéfalo e medula espinhal, como a gente já tinha falado, já falamos aqui várias vezes. Primeiro, nós vamos falar do encéfalo. O que é composto o encéfalo? Que é toda essa região aqui do crânio aqui, tá? Que estão relacionados com o sistema neurológico. Dentro do encéfalo, nós temos o cérebro, que todo mundo conhece, o tronco cerebral, que é formado de mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Que é um tronco mesmo que fica aqui atrás, que aí é composto por esses três órgãos, e o cerebelo, tá? O encéfalo, tá? Nós vamos ver que o nosso sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, eles são protegidos. Eles são tão importantes que eles precisam ser protegidos, tá? O encéfalo e a medula espinhal, os dois, tá? Não só o encéfalo, mas também a medula, são revestidos, são protegidos por ossos e por meninges, que nós vamos falar também, tá? Então, aqui na região do encéfalo, né? O encéfalo, que é essa região da cabeça, né? É protegida pelos ossos do crânio, que nós temos aí os ossos frontais, osso parietal e osso occipital, tá? E pelas meninges cranianas, tá? Tanto é que nós vamos ver doenças que estão relacionadas com as meninges, igual a meningite, tá? As meninges cranianas, que nós vamos falar depois, que a gente tem a dura mater, aracnoide e a pia mater, tá? Nós vamos falar. Então, o encéfalo ele é protegido por ossos do crânio e por meninges cranianas. O encéfalo divide-se em cérebro, tronco cerebral e cerebelo. Aqui nós temos aqui a gente pode observar, tá? Aqui nós temos aqui os ossos do crânio, né? As meninges revestindo que a gente não está conseguindo ver aqui. Mas aqui o encéfalo, isso aqui tudo é o encéfalo. Onde aqui nós temos o cérebro, tá? Aqui a gente tem o diencéfalo, mas que eu não vou falar, eu vou contar para vocês como se ele fosse o cérebro todo, tá? Para não confundir muito a cabeça de vocês. Mas nós temos o cérebro, o cerebelo e aqui o tronco cerebral, ó. Que aqui a gente tem o tronco cerebral ou tronco encefálico, que a gente tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? Que logo no final aqui vai ser a medula espinhal. Aí já entra ali na segunda parte do sistema nervoso central, tá? Então aqui nós temos um órgão mesmo, tá? Ele estava no formol, por isso que ele tá com essa cor, né? Meio bege, acinzentado. Mas aqui nós temos o cérebro, tá? Aqui região do cérebro. Aqui nós temos o cerebelo e aqui nós temos o tronco encefálico ou tronco cerebral, que são divididos em mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Cada uma dessas regiões aqui do encéfalo, elas vão ter uma importância, tá? Que nós vamos ver depois.
Como eu falei com vocês, proteção do encéfalo, ossos do crânio, né? Tem osso frontal, parietal, occipital, temporal, e as meninges cranianas, que são as membranas que vão revestir logo depois aqui do osso, né? Essas membranas vão revestir aí o nosso encéfalo, tá? Igual que a gente tem aqui, olha, aqui tá o osso, e aqui vem as meninges, que são essas membranas que estão revestindo o nosso encéfalo. Então, vamos lá. A constituição do encéfalo, né? E vamos falar de cada um. Nós temos o cérebro, né? Que todo mundo conhece. O cérebro aqui, ele é constituído de 2 hemisférios. A gente tem aqui o lado direito e o lado esquerdo, tá? Ele tem o tálamo, o hipotálamo e os gânglios da base, que eu vou explicar para vocês, tá? Então, o cérebro tem aí, o cérebro todo mundo conhece, tem esses miolos aqui, mas lá dentro dele tem essas outras partes, tálamo, hipotálamo e gânglios da base. Então, aqui, ó, só para vocês verem, né, um corte aqui, né, transversal, lateral, não sei, transversal, no caso. A gente pode observar aqui o cérebro, tá? Aqui tá o cerebelo, aqui tá o tronco encefálico, e aqui é o início da medula espinhal. Mas aqui nós temos aqui na região do cérebro, nós temos o tálamo, que fica aqui, e o hipotálamo, que fica aqui, tá? E os gânglios da base, que fica difícil de ver, mas que são... toda vez que a gente fala de gânglios, eu vou explicar para vocês depois, vocês vão imaginar que gânglios são várias dilataçõezinhas que tem aqui, que é difícil de ver gânglios mesmo, são várias dilatações de neurônios, de corpos de neurônios. Então, tem vários corpos celulares de neurônios ali, e dali vai sair vários axônios, tá? Então, aqui, olha. Então, o cérebro é dividido em 2 hemisférios. Os hemisférios, eles são unidos por um corpo caloso, que aqui a gente pode observar, ó. Então, aqui hemisfério direito, hemisfério esquerdo. E eles são conectados por um corpo caloso, que esse corpo caloso ele tem a função aí de transmitir, né, as informações de um lado para o outro, tá? Aqui, ó, nesse corte lateral aqui, a gente pode observar esse corpo caloso aqui, tá? A conexão de um lado com o outro. Além da divisão dos hemisférios, também o cérebro ele é dividido em lobos. Lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal e lobo occipital, tá? Aqui o lobo temporal vai estar muito relacionado com a nossa audição, o lobo occipital vai estar relacionado com a nossa visão, lobo frontal, aqui eu vou falar para ficar mais fácil, né, para vocês verem. O lobo frontal está muito relacionado com pensamentos e emoção, tá? O lobo parietal está relacionado com a interpretação, o lobo occipital, visão, lobo temporal, audição, cerebelo está relacionado com o equilíbrio, tá? Ponte bulbo, né? Ali do tronco cerebral, tronco cefálico, relacionado com a respiração e batimentos cardíacos, ou seja, cada região aqui tem os neurônios que são específicos para cada coisa, tá? Que vai estar ali controlando cada coisa, tá? Só uma curiosidade para vocês, assim, eu gosto de contar essas coisas que eu acho interessante, que, por exemplo, o lobo frontal, tá? A gente muito relacionado, a gente vive muito de emoção, aquela coisa toda, né? Então, eu vou falar para vocês sobre animais, tá? Uma tartaruga, por exemplo, ela ela não tem o lobo frontal. A tartaruga não tem o lobo frontal, então ela não tem emoção, tanto ela é mais lenta, aquela coisa toda, e vive muitos mais anos, né? Muito mais que outros animais. Ou até a gente, né? E o cachorro ele já tem um lobo frontal muito bem desenvolvido. Então, o cachorro é cheio de emoção, né? Agitado, brinca, aquela coisa toda. O lobo frontal é muito mais desenvolvido, ou seja, ele tem muito mais emoção
que uma tartaruga. É tipo só uma curiosidadezinha, sabe? Só para vocês entenderem como está relacionada aí nessas regiões esses lobos, né? Como que eles têm suas funções específicas, tá? Que tem outras regiões, igual esse aqui eu não vou cobrar de vocês, mas que tem aqui esses sulcos aqui estão relacionados com próximo desses sulcos aqui tem regiões que estão relacionadas com tato, outras áreas sensoriais. Assim, gente, o cérebro, isso aqui é uma coisa mais simples do que tudo que eu estou explicando para vocês, que cada tipo voltinha aqui tem uma especificidade, uma função, tá? Cada voltinha, cada sulco aqui, quando a gente fala essas coisinhas aqui, né, que ajuda a formar esses miolos, são sulcos, tá? Cada voltinha aqui pode ter uma função específica, tá? Mas aqui o que eu estou querendo explicar para vocês é uma coisa bem geral para vocês verem, né? Que a nossa região do cérebro, né? Do nosso encéfalo no geral mesmo, tem funções aí um pouco mais específicas. Aqui eu já expliquei para vocês, mas aqui sobre os hemisférios, os lobos, né? Lobo frontal, a vista lateral, lobo frontal, lobo parietal, occipital, temporal. A mesma coisa aqui, ó, o lobo frontal, parietal, occipital, tá? A gente vê pelos hemisférios. Então, aqui, olha, o cérebro, né? No cérebro, nós já falamos isso anteriormente na aula passada, sobre a substância branca e a substância cinzenta, né? No cérebro, a parte mais externa aqui do cérebro, né, que tá meio roseada aqui, estão vendo? É composto de substância cinzenta, tá? Que eu falei com vocês que é onde estão presentes ali os corpos celulares dos neurônios, né? Que estão ali produzindo os impulsos elétricos. Então, aí aqui, essa parte mais periférica tem a substância cinzenta, mas que a gente chama, né, que geralmente os médicos nunca vão falar, substância cinzenta. Não. Geralmente aqui na região encefálica do cérebro, eles falam córtex cerebral, tá? Então, quando eles falarem córtex cerebral, é essa porção aqui mais periférica, que é a substância cinzenta. O córtex cerebral nada mais é que a substância cinzenta aqui nessa região periférica do cérebro, tá? Essa substância cinzenta são os corpos celulares de neurônios que eu falei com vocês. O cérebro, ele é extremamente rico em neurônios, tá? Essa porção aqui, gente, ela tem milhares, né? Milhões, ou sei lá, até bilhões de neurônios passando. Pode chegar a falar até bilhões de neurônios aqui, ó, de corpos celulares de neurônios aqui, tá? Da mesma forma que se tem aqui milhares de neurônios, bilhões de neurônios aqui, vai ter bilhões de axônios saindo desses corpos celulares aqui, né, dessa substância cinzenta, tá? Desse córtex cerebral. Outra coisa, o cérebro, ele tem esses sulcos, né? É cheio de miolo, como vocês podem ver aqui. Aqui também, ó. Né? Cheio de miolo aqui, quando a gente vê nessas imagens aqui, cheio desses miolinhos. Os miolos, tá? Eles têm a função de aumentar a área de processamento neural. Ou seja, se a gente não tivesse sulcos, nosso cérebro seria gigantesco. Então, fazendo esses sulcos, diminui aí o tamanho do cérebro de maneira que ele consiga entrar aqui no nosso crânio, né? Então, isso aí é mais para poder diminuir a necessidade de ser grande esse cérebro, tá? Por isso tem esses sulcos. A parte mais interna, como nós já falamos, né? É formada de substância branca, que é onde estão passando ali os axônios mielínicos, né? Que tem a função de isolar, fazer um isolamento elétrico, ajuda a sustentar. Ali também tem a presença de células da glia, né, que ajuda a sustentar, né, a dar a formação do tecido neural, né, o tecido do cérebro. Além disso, então, no cérebro nós temos também os gânglios das bases,
de base, perdão. Esses gânglios de base são vários pares de núcleo, ou seja, se um lado tem, o outro lado também vai ter. Se o lado direito tem, o lado esquerdo também tem. Gânglios da base, gente, são várias dilatações com vários neurônios. Ou seja, aqui tem uma dilataçãozinha e ali dentro tem um conjunto muito grande de corpos celulares de neurônios, tá? Esses gânglios da base estão localizados aqui nesses hemisférios cerebrais, são responsáveis por movimentos automáticos dos músculos, movimentos normais do músculo, mexer, normal, né? Mexer o bracinho, sem eu ter que pensar que eu quero mexer meu dedo, sabe quando você já pega sem perceber as coisas? Tem esses movimentos automáticos, como o balanço dos braços durante a marcha, o riso ao ouvir uma piada, algo que você tipo, não faz porque você quer, tipo, sai sem querer, né? Então, ou seja, os gânglios da base participam do controle do movimento. O tálamo, né, que fica nessa região aqui, igual cérebro, aqui o corpo caloso, aqui nós temos o tálamo. O tálamo, ele vai retransmitir os impulsos nervosos para o encéfalo, ou seja, quando vem aqui, a medula espinhal está aqui embaixo. Chega a informação da medula espinhal aqui, passa aqui pelo tálamo, o tálamo vai mandar essa informação daqui para cá, por exemplo. Então, ele retransmite os impulsos nervosos do encéfalo para a medula espinhal, tá? Ali também o tálamo está relacionado muito com a questão, ajuda na questão da visão, pele, os sentidos mesmo, né? A pele, a audição, visão e comandos motores, né? Na questão de também pode ajudar na questão dos movimentos, né? Dos nossos músculos automáticos. E o tálamo, ele é composto aí de substância cinzenta. Ou seja, tem vários corpos celulares de neurônios aqui mandando informações, tá? O hipotálamo, que eu acho que todo mundo conhece, ele fica bem aqui embaixo do tálamo. A gente tem um tálamo aqui, o hipotálamo tá logo aqui embaixo, tá? O hipotálamo é formado por substância cinzenta. Aqui, ó, um zoom do hipotálamo, né? Aqui, ó, esse aqui é o hipotálamo. E aqui embaixo está a glândula hipófise, que eu acho que todo mundo conhece também. O hipotálamo, que eu acho que também vocês devem saber, né? É um dos órgãos extremamente importantes, porque o hipotálamo, ele regula toda a hemostasia do nosso corpo, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo, temperatura, sede, fome, o nosso sono, ajuda a estabelecer o nosso sono vigília, ou seja, que a gente tem que dormir, descansar, e o ideal é dormir à noite. Tipo assim, ele controla tudo isso do nosso corpo, controla o nosso apetite, a nossa resposta ao estresse, a produção de urina também, né? Isso daí pela glândula, né? A secreção da glândula hipofisária que através de hormônios, né? Que vão auxiliar no metabolismo, enfim. Aqui, ó, só para vocês verem, nós temos aqui o hipotálamo, isso aqui é a hipófise, tá? Aqui, olha, que tem aqui os neurônios mandando ali as informações, né? Liberando hormônios para poder controlar a questão do estresse, metabolismo, do nosso da reprodução também, né? Estão relacionados aí. Então, aqui outro resumão. Cérebro, aqui a gente tem um corpo caloso, aqui a gente tem o tálamo, aqui o hipotálamo, a hipófise, tá logo embaixo do hipotálamo. Aqui nós temos o mesencéfalo, começando, que eu vou explicar para vocês agora. Aqui, então, uma imagem de um cérebro real, de um encéfalo, né, na verdade. Nós temos aqui, então, os dois hemisférios do cérebro, né, esquerdo e direito. Aqui nós vamos falar do cerebelo, tá, que fica logo embaixo aqui do cérebro. E aqui, provavelmente, que já está começando a medula espinhal, tá? Então, entrando agora em tronco cerebral ou tronco encefálico, tá? Que é logo aqui embaixo do tálamo, que vai dar conexão com a medula espinhal lá no final, tá? Então, o tronco cerebral, ele é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? O bulbo conecta aqui a medula com o encéfalo, tá? Vou falar de cada um agora. O mesencéfalo,
que é essa parte aqui de cima, ó. Vocês imaginem, tá? Aqui nós temos o cérebro, o tálamo, esse aqui é o corpo caloso, que conecta um hemisfério com outro hemisfério, hipotálamo. Aí logo aqui embaixo começa o tronco cerebral, tá? E aqui atrás está o cerebelo. O tronco cerebral, então, a gente tem aqui essa primeira parte, que é o mesencéfalo, igual tá aqui, o mesencéfalo. Depois a ponte, igual tá aqui. E depois o bulbo, igual tá aqui. E logo embaixo é a medula espinhal, tá? O mesencéfalo, ele vai ligar a ponte com os hemisférios cerebrais. Então, ele conecta os hemisférios cerebrais aqui com a ponte, tá? O mesencéfalo, ele tem ali a substância branca, ou seja, está passando várias fibras nervosas aqui, vários axônios, né, passando aqui. Ele também está relacionado com a visão, a audição, movimentos dos olhos e movimentos do corpo. A ponte, ela vai se situar aqui entre o mesencéfalo e entre o bulbo. É uma estrutura que conecta as partes do encéfalo entre si, tá? Transmite as informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. Ou seja, a ponte, né, é uma ponte de informação. Ela transmite a informação do bulbo, que está vindo aqui da medula espinhal, até o córtex cerebral, que eu falei com vocês, que é a substância cinzenta ali periférica na região do cérebro, tá? A ponte, gente, ela está relacionada com o controle da nossa respiração, tá? Então, nós vamos ver que, por exemplo, quando a pessoa ela sofre um acidente, né? E às vezes ela fica com a respiração. A gente vai ver depois, né? Os tipos de diagnóstico, mas sofre alguma coisa na região que dá a ponte, né? Ela pode ter dificuldades para respirar, por exemplo, algum problema na respiração. Então, às vezes tem que entubar, né? Porque ela não consegue respirar. Então, ela tem que entubar para o aparelho para ajudar a respirar. O bulbo, que está logo aqui embaixo, ele conduz os impulsos nervosos que estão vindo da medula espinhal para o cérebro e vice-versa, né? Então, o bulbo, todo tronco cerebral tem essa função, né? De transmitir os impulsos nervosos que estão passando, tanto indo para o cérebro, quanto voltando ali para a medula espinhal, e a medula espinhal mandar para alguma região do corpo, né? Se eu quero tirar o dedo do prego. Além de tudo, tá? De conduzir esses impulsos nervosos, o bulbo também está relacionado aí com as nossas funções vitais. Tem neurônios ali que vão controlar os nossos batimentos cardíacos, o nosso ritmo respiratório, respiração acelerada, respiração mais calma, e a pressão sanguínea também, que nós vamos ver depois, tá? A região do tronco cerebral está muito relacionado com o sistema nervoso autônomo, que é o que controla as nossas vísceras, tá? Que eu vou mostrar para vocês depois. Isso aqui nós já falamos. E o cerebelo, ele está localizado logo atrás aqui do bulbo e da ponte, né? Então, logo atrás aqui do tronco cerebral mesmo, sendo separado do cérebro por uma prega da dura mater, ou seja, o cerebelo ele é separado aqui do cérebro por uma prega, por uma membrana da meninge, que a gente chama de dura mater. Então, uma membrana da meninge aqui, que nós temos 3 tipos de membranas, 3 tipos de meninges. Aí uma meninge chega aqui e divide, separa o cerebelo do cérebro. A gente chama isso de tentório cerebelar, tá? Só uma curiosidade para vocês saberem mesmo, não vou cobrar isso de vocês. Então, aqui o cerebelo, que é esse órgão aqui, que fica logo embaixo do cérebro, né? Ele está recebendo constantemente impulsos elétricos dos músculos, dos tendões, das articulações. E esses impulsos elétricos estão relacionados com o nosso equilíbrio, tá? E com a nossa visão também. Então, por exemplo, quando a pessoa tem labirintite, a pessoa não está tendo labirintite, hoje parece que fica meio sem equilíbrio, cai, o olho parece que tremendo. É por conta de alguma coisa que está acontecendo com o seu cerebelo, tá? O cerebelo controla o equilíbrio e os receptores visuais, de maneira que a gente consiga ficar com o olho sem ter essa tremedeira, dá a sensação de que você vai cair meio zonzo, sabe?
cerebelo tem essa função, então. Ele uniformiza e coordena os nossos movimentos, controla os movimentos finos e regula a postura e o equilíbrio, tá? Então, toda essa parte aí de movimento, sem ficar tremendo a mão, de conseguir pisar, sem ter que ficar meio, né, desequilibrando, né? O nosso cerebelo que está controlando isso, tá? Aqui, só para nós vermos, o nosso cérebro. Aqui nós temos o cerebelo. Aqui tá branco porque está revestido aí por uma meninge, que no caso aqui é a dura mater, tá? Aqui de novo, cerebelo, o tronco aqui cerebral tá aqui atrás. Cerebelo, o cérebro. Aqui só para vocês verem, igual tá aqui não dá para ver, mas o tentório não dá para ver. Mas aqui a gente tem um tentório, né, que separa o cerebelo do cérebro. Esse tentório nada mais é que uma meninge, que é a dura mater, tá? E a medula espinhal, vou terminar na medula aqui, para vocês não confundirem depois. A medula espinhal, então, que é a outra parte do nosso sistema nervoso central, tá? Nem sei se já passou o tempo. Então, aqui, ó, a medula espinhal, ou medula espinal, mas todo mundo conhece como medula espinhal, ela encontra-se aí no interior do canal da coluna vertebral. Então, aqui, olha, aqui nós temos uma vértebra, nós temos ali a coluna vertebral e tem as vértebras na coluna vertebral. Aqui, ó, é uma vértebra. Isso aqui é a medula espinhal que está passando aqui dentro, por um buraquinho que tem na vértebra. Aqui, ó, só para vocês verem, isso aqui é uma vértebra. E aqui na vértebra tem um buraquinho, esse espaço aqui que a gente chama de forame vertebral. Esse espaço aqui é onde vai estar passando a medula espinhal, tá? Igual tá aqui, ó, tá? Da mesma forma tá aqui, ó. Vértebra. Aqui tá aquele disco rígido, que é um disco de cartilagem. E aqui, ó, tem um buraco passando aqui, esse buraquinho aqui, entre essas vértebras, que tá passando a medula espinhal por dentro. Aqui tá a medula, isso aqui são os nervos saindo da medula. Mesma coisa aqui, ó, os nervos saindo da medula espinhal. Outra coisa, como o encéfalo, que eu falei com vocês que o encéfalo ele é protegido por ossos do crânio e as meninges, a medula espinhal também é protegida por os ossos da coluna vertebral, no caso as vértebras, que estão protegendo a medula espinhal, e as meninges. Aqui, ó, só para vocês verem, deixa eu tirar isso aqui. Só para vocês verem que tá a medula espinhal, né? E aqui a medula ela é revestida aqui, ó, por uma meninge. Não dá para ver, tem uma meninge revestida aqui, outra meninge e outra meninge. São 3 tipos de meninges, de membranas, que estão aí protegendo a medula espinhal, tá? Que revestem aí a medula espinhal. Aqui, então, novamente, proteção da medula espinhal, vértebras e meninges, né? Aqui estão as vértebras protegendo a medula. Aqui estão as meninges, igual abrindo aqui só para vocês verem, né? Aqui nós temos uma meninge, outra meninge e a outra que tá bem rente à medula, né? Bem fininha, quase não consegue ver. Aqui só para vocês verem, ó. Aqui tá a medula e os nervos saindo aqui, ó. Né? Então, aqui, ó, medula espinhal, né? Nós temos aqui o encéfalo e a medula que percorre toda a nossa coluna, toda não, percorre aí uma parte da nossa coluna vertebral, tá? Que nós vamos ver aqui. Só para a gente entender, né? Eu vou explicar isso para vocês. Quer ver? Só um minutinho. Daqui a pouco eu vou explicar isso logo após isso aqui, para ficar mais fácil. A medula espinhal, gente, ela não percorre toda a nossa coluna vertebral, não, tá? Ela para lá na vértebra que a gente chama de L2. O que é a L2? Ou 2L, né?
Só para você saber, não sei se vocês já aprenderam isso, né? Não sei se tiveram alguma aula sobre isso, né? Sistema esquelético. Mas a coluna vertebral, ela pode ser nomeada, tá? Então, cada vértebra tem um nome, tá? Você tá saindo aqui, assim. Olhem só. Aqui, ó, essa região aqui que a gente chama de C1, C2, C3, são onde estão as vértebras cervicais, tá? Então, por isso que é cervical, por isso que é o C, tá? Então, a gente tem aqui a C1, a cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, 6, 7 e 8. Logo depois das vértebras cervicais, que é a mesma coisa a gente chama de nervos, que é onde a medula espinhal está passando aqui, aí está saindo os nervos da medula espinhal. Então, a gente tem um nervo cervical 1, nervo 2, nervo 3, nervo C1, nervo C2, nervo C3, e isso tudo condiz aí com as vértebras. Aqui, então, depois que termina a vértebra cervical C8, que é a 8, começam as vértebras torácicas. Então, a gente tem a vértebra torácica 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 12. Então, nós temos aí até a vértebra torácica T12, torácica 12. Logo depois da vértebra torácica, nós temos aí as vértebras lombares, 1, 2, 3, até a 5. Então, aí a gente chama de vértebras lombares, lombar 1, vértebra lombar 2, ou seja, L1, L2, L3, L4, L5. A mesma coisa vai para os nervos, né? Nervo L1, nervo L2, nervo L3. E nós temos aí o nosso sacro, né? Que é aquele que é o osso, né, meio que fundido, né? São um pedaço das vértebras fundidas que a gente chama de sacro. A gente tem a S1, S2, S3, S4, S5, até chegar no cóccix, tá? Da mesma forma, nós temos o nervo S1, S2, S3, S4, S5 e o nervo coccígeo, tá? Então, aí que vem esses nomes. A pessoa teve uma fratura na C7. Então, teve uma fratura lá na vértebra C7, provavelmente no nervo C7, tá? Na região da medula C7. E aí, aqui, olha, a medula espinhal, como vocês podem ver aqui, que isso aqui estão as vértebras em amarelinho, né? E aqui, esses coloridinhos aqui é a medula espinhal. A medula espinhal está passando aqui dentro e aqui, ó, esses fiapinhos aqui que tá saindo são os nervos que estão saindo aqui da medula espinhal. A medula espinhal, ela vem até a L2, então até a vértebra lombar 2, ou seja, a medula espinhal, ela não percorre toda a nossa coluna vertebral, não. A medula espinhal não vem até a S2. A medula espinhal vem até a L2, tá? E aí, o que acontece? Que aí é o que a gente chama aqui, né? Na porção inferior, aqui a gente está a medula espinhal, e aí, à medida que vai chegando até lá no final, até nessa região aqui, né? Vai chegando no final da lombar, né? Chegando no sacro, os nervos, né? Eles vão, tipo, meio que descendo, estão vendo aqui? Aqui tem vários nervos aqui tá a medula. Aqui a gente tem vários nervos que estão emergindo aqui para dentro, aqui para baixo, formando a cauda equina. A gente chama isso de cauda equina, parece uma cauda de cavalo, tá? Então, a coluna vertebral, né, essa porção final aqui que não tem a medula, ela forma uma cauda equina, que são vários nervos saindo aqui da medula espinhal que vai para baixo, tá? E aí vai emergindo e vai aqui para os nossos membros periféricos do nosso corpo, tá? Então, aqui, olha, aqui eu já falei para vocês, os ossos da coluna vertebral consistem em 7 vértebras cervicais, então a gente tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Vou tirar meu rosto daqui. Ó, temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 5 vértebras, né, do sacro, né, que a gente fala, porque acaba que ela é unida, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e o cóccix, tá?
Aqui, só aqui para vocês verem, a coluna vertebral, né? Aqui o Atlas, que é o C1, o Axis, que é o C2, que vai ligar, né? Os ossos do crânio com a coluna vertebral. Então, aqui temos então, as vértebras cervicais, gente, vértebras cervicais, vértebras torácicas até T12, lombares, sacros e o cóccix, tá? Da mesma coisa que é relacionado aos nervos. Aqui de novo, para vocês verem, aqui nós temos aqui a coluna vertebral com as vértebras, né? Aqui a gente a vértebra, e entre a vértebra tem um disco, que é um disco de cartilagem mesmo, né? Para ajudar nas movimentação da nossa coluna, da gente conseguir fazer os movimentos com a coluna. E por dentro, né, daquele buraquinho da coluna, passa-se a medula espinhal, como eu falei para vocês, tá? E aí na medula espinhal, como no cérebro, né, porque é um sistema nervoso central, tá ali mandando, recebendo as informações, a medula espinhal, ela também tem substância branca e substância cinzenta, igual eu falei com vocês na aula anterior, sendo que a substância cinzenta, ela é no meio, aqui, que forma esse H medular que a gente chama, forma um Hzinho aqui. E a substância branca, ela fica por fora, ajudando ali a formar os nervos, né? Lembrando, substância branca é um composto de axônios de milhares de neurônios. Axônios mielínicos, né? Tem amielínicos, mas a maioria é mielínicos, que tem a bainha de mielina. Por isso que é branco. E a substância cinzenta é composta aí de vários corpos celulares que estão produzindo ali a eletricidade, né, para enviar pelos axônios aqui na substância branca. Então, substância cinzenta interna e substância branca externa, tá? Aqui é só uma peça para vocês verem, tá? Essas peças que utilizam em laboratórios, nós não temos no nosso, mas eu peguei aqui para vocês verem. Aqui a gente tem a medula, tá? A gente pode ver a medula cortada. Essa parte aqui é a substância cinzenta. E isso aqui, ó, são os nervos que estão saindo, né? Que no caso é a substância branca. Que aí por isso que forma essa substância branca aqui do lado de fora, tá? Então os nervos estão saindo aqui da substância cinzenta, ou seja, o corpo celular do neurônio está aqui e o axônio dele está saindo para cá, que eu falei com vocês, tá? Aqui, ó, só para a gente ver, a medula espinhal, ela é revestida aí pelas meninges, a meninge pia mater, que é onde estão passando os vasos sanguíneos, que estão aqui, a meninge aracnoide e a meninge dura mater, isso tudo eu vou explicar para vocês, mas só para vocês verem que ela é revestida pelas meninges, tá? Aqui, só para vocês verem, tá? A questão da medula espinhal, como que funciona, por exemplo, aquele estímulo que o médico faz para saber o seu reflexo, tá? Não sei se vocês já fizeram isso em consultas, que a gente chama de estimulação do tendão patelar, que é quando o médico bate o martelinho aqui no seu joelho, né? E aí o seu joelho, sua perna levanta. O que acontece? Na hora que o médico ele bate o martelinho aqui no seu joelho, um neurônio que está aqui vai receber esse estímulo do martelinho aqui, que vai mandar a informação aqui, ó, para outro neurônio, aqui para a medula espinhal. Aqui na medula espinhal tem um corpo celular de um neurônio que vai receber a informação aqui tem os dendritos, vai receber aqui informação pelo terminal sináptico desse neurônio aqui. Esses dendritos vai mandar informação para o corpo celular vai mandar para o axônio vai chegar lá aqui na minha musculatura, né, no meu músculo extensor, e a perna vai, levantar, tá? Eu vou mostrar um videozinho só para vocês verem isso. Essa questão desses estímulos, tá? Uma outra coisa que nós vamos falar também, tá? A medula espinhal, aqui tá uma imagem dela com corte, ela tem um buraquinho aqui no meio.
Igual tá aqui, isso aqui é a medula espinhal, aqui tá a substância cinzenta, aqui substância branca aqui por fora, e aqui tá os nervos saindo da medula espinhal. Tem um buraquinho aqui na medula espinhal. Esse buraquinho é chamado de canal central, que é onde vai passar aquele licor, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano, ou licor, que eu acho que a maioria das pessoas devem conhecer, que é um licor que nós vamos falar que é extremamente importante para o nosso sistema nervoso central, tá? Ele que ajuda ali a lubrificar, ajuda a mandar as células do sistema de defesa do corpo e tudo mais, e também ajuda como uma proteção, principalmente, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Mas é que vocês precisam saber que o licor passa em todo o nosso sistema nervoso central, tanto na medula quanto aqui na região do encéfalo, tá? Aqui, de novo, só para vocês verem, a medula espinhal, os nervos saindo aqui da medula. Isso aqui são as meninges revestindo a medula. A gente tem aqui a pia mater, que está passando os vasos sanguíneos, que precisa de vaso sanguíneo, né? Passando ali para hidratar, para mandar nutrientes para os neurônios, né? Oxigênio e também nutrientes, que os neurônios também fazem a troca gasosa, lembre-se disso, né? Todas as nossas células do nosso corpo precisam de oxigênio. E aqui a gente tem então a pia mater, a araquinoide e a dura mater, que são meninges que estão revestindo aí a medula espinhal. E aí, por fim, nós temos aqui essa imagem, só para vocês verem, que eu achei ela bem legal, uma imagem real, tá? Que está no museu. Aqui a gente tem o sistema nervoso central, né? Aqui a região do encéfalo, com a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos, ó, saindo aqui do sistema nervoso central, tá? Aqui nós temos uma medula, onde ela abriu-se, né? As meninges, né? Aqui, isso aqui são os pedaços das meninges que estão revestindo a medula, só para vocês verem. Isso aqui são os nervos saindo aqui da medula. Eu vou parar por aqui, gente. Eu vou mostrar para vocês esse videozinho, que é bem legal. Deixa eu colocar. Só para vocês entenderem assim, o que eu tô querendo dizer com isso tudo que eu tô falando na cabeça de vocês. Tá. Vou no mudo, porque tá em inglês. Não, é só para vocês verem. Ó, a bola chegou, ele tem que chutar a bola. Vai produzir aqui a informação que vai mandar lá na região do meu sistema nervoso central, que manda para o meu sistema nervoso periférico, que manda chuta a bola. E ele chuta a bola. Vocês viram que a informação vem toda aqui do sistema nervoso central? Gerou essa informação aqui, né? Então, um neurônio ativou, mandando essa informação, né? O corpo celular produziu eletricidade, mandou a informação pelo axônio, que chegou aqui na minha medula espinhal. Igual, aqui, ó. Aí, chegou aqui na minha medula espinhal. A minha medula espinhal mandou a informação para um nervo, que foi lá na minha perna, de maneira que contrai a sua perna e chute a bola. E a pessoa vai lá e chuta a bola. Ó. Vai fazer embaixadinha. Manda a informação lá pro cérebro que quer fazer embaixadinha. Chuta lá a bola, tá vendo? Aí ele vai lá fazer isso aí o tempo todo, né, gente? Coisa assim, de extremamente rápido, mais rápido que uma bala, tá? É tudo muito rápido isso aí. Peraí. Opa. Gente, eu vou terminar essa parte de anatomia. Depois que eu terminar, eu passo a atividade para vocês. E aí, vocês me enviam depois a atividade, tá? Eu espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, tá? Estou à disposição. E até a próxima aula. Um beijo grande aí para vocês. Até mais.